Um dos personagens mais icônicos da história do cinema, provavelmente do maior filme da história, um personagem conhecido como a personificação do poder, influência e respeito, um mestre em puxar as cordas do poder e sempre conseguir o que quer. Este é, claro, o icônico Dom Vito Corleone do lendário filme O Poderoso Chefão. Vito Corleone conseguiu ir de um órfão em um país estrangeiro para se tornar um dos homens mais poderosos daquele país. Sua jornada é cheia de provações e tribulações que acabaram moldando e definindo o homem que ele se tornaria. Embora tenhamos um vislumbre de como Vito foi capaz de alcançar o sucesso e a posição em que acabou e como ele se transformou em um indivíduo tão respeitado e eloquente, sendo temido e amado, não vemos realmente alguns dos principais eventos e exatamente como ele conseguiu triunfar sobre seus inimigos e construir um império que vale bilhões. É por isso que nesta minissérie descobrimos todos esses aspectos para nos permitir ter uma melhor compreensão desse personagem fascinante, ao mesmo tempo extraindo lições valiosas das quais podemos nos beneficiar. Portanto, neste vídeo, iremos nos aprofundar e revelar exatamente como Vito construiu seus negócios, estruturou sua organização, como ele consegue aumentar continuamente a riqueza e o poder do império, mas também como ele foi capaz de manter esse vasto império e esconder sua imensa riqueza da vista do público. No entanto, também iremos nos aprofundar discutindo como a máfia americana foi capaz de alcançar um sucesso sem precedentes e sobreviver tanto tempo. Depois da formação da comissão, Vito, junto com os outros dons, começaram a trabalhar em algo que até aquele ponto nunca tinha sido feito antes. Eles iriam organizar o crime. Vito estava em torno dos veteranos que sonhavam com a família. Deveria ser organizada com base em suas próprias legiões e chamá-los de regimes, as capitais e soldados, e funcionou. Sim, funcionou. Um fator-chave que permitiu que a máfia sobrevivesse tanto tempo, especialmente em comparação com outras organizações criminosas, foi o quão bem estruturados e organizados eles eram. No mundo de O Poderoso Chefão, foi principalmente Vito, ao lado dos outros dons, que formularam essa estrutura. Mas na vida real foi Salvatore Maranzano que criou essa estrutura hierárquica estrita, semelhante ou mesmo baseada em suas origens sicilianas. No entanto, mais tarde, Lucky Luciano faria algumas mudanças e adições notáveis com base na criação de Maranzano. No topo dessa hierarquia está o chefe ou o dom. O chefe, como o nome indica, é o líder da organização. Ele é quem toma todas as decisões importantes e é obedecido por todos, muito parecido com o CEO de uma empresa. O chefe supervisiona toda a operação da família, porém delega a maior parte de suas responsabilidades cotidianas ao seu círculo íntimo, que inclui seu conselheiro, seu subchefe e os capo-regimes. O estilo de gestão de cada chefe pode variar. Alguns gostam de estar mais envolvidos, garantindo que seus subordinados sejam mantidos sob controle. Eu quero ficar perto de tudo porque estando no local posso ver o problema imediatamente. O problema é como um câncer, você precisa pegá-lo cedo. Se não o fizer, ele fica grande demais e te mata. Por isso, você precisa cortá-lo. Mas outros gostam de delegar ou são menos envolvidos nas operações criminosas em si, concentrando-se apenas nos grandes empreendimentos. Independentemente de como estejam envolvidos nas operações do dia a dia, os chefes exigem respeito tanto de seus subordinados quanto de estranhos que sabem que cruzar um dom ou dizer a coisa errada pode ter sérias consequências. E assim, quando um chefe dá uma ordem, ela precisa se tornar realidade. Vito Corleone foi a personificação do chefe perfeito da máfia. Ele era inteligente, respeitado, temido e, mais importante, sabia como puxar as cordas do poder. Ser o dom te dá poder, autoridade e respeito, e é uma posição extremamente desejada. A ambição de qualquer mafioso é um dia alcançar esse título. No entanto, estar em uma posição tão desejada significa que sempre há um alvo enorme em suas costas, seja de famílias rivais, da polícia ou até de pessoas dentro de sua própria família. O chefe geralmente é o maior alvo de tantas pessoas diferentes, o que é por isso que o dom geralmente garante que lida com seus subordinados através de seu conselheiro ou subchefe. Abaixo do chefe vêm as duas outras posições mais poderosas dentro da família, e as que lidam com a maioria das atividades do dia a dia da organização. O conselheiro é a mão direita do chefe. Ele organiza as reuniões do chefe, reporta qualquer informação importante fornecida pelos escalões inferiores e se comunica com as outras famílias. O conselheiro frequentemente representa o chefe em negociações ou outras reuniões quando possível. Ele também é responsável por fornecer conselhos e agir como conselheiro do dom, podendo falar de forma relativamente aberta e honesta, sem qualquer repercussão.
O conselheiro não se envolve diretamente nas operações criminosas da família e não comanda um regime, porém ainda é considerado extremamente poderoso dentro da família e visto como uma posição altamente respeitada. No entanto, o papel do conselheiro e a extensão do poder dado a ele podem diferir dependendo do chefe e de seu relacionamento com o conselheiro. Em O Poderoso Chefão, Dom Vito Corleone dependia muito de seu conselheiro em todas as questões, embora Tom não estivesse tão equipado com as habilidades necessárias para estar no nível de um conselheiro siciliano como Genco Abandando. Ele ainda era, no entanto, um excelente exemplo de como um conselheiro deveria ser. Ele era o conselheiro perfeito em tempos de paz, utilizando seu extenso conhecimento da lei e tendo estudado em algumas das universidades mais prestigiadas do mundo. Combinado com o conhecimento das ruas de Sonny Corleone, o poderoso chefão conseguiu ter uma vantagem sobre todos os outros dons. Um conselheiro notável na vida real foi Frank Costello, que também foi conselheiro de Lucky Luciano quando Vito Genovese era o subchefe. Agora, embora ele possa ter menos acesso ao chefe, ele ocupa uma posição na família que é talvez mais poderosa, o subchefe. O subchefe é o segundo em comando e possui imenso poder e autoridade dentro da família. Dependendo da família, o subchefe é geralmente alguém com relações de sangue com o chefe, embora o nível de poder varie de família para família. No entanto, o subchefe é geralmente o sucessor ou o que assume caso o chefe esteja fora de ação, seja temporária ou permanentemente. Vito deu essa posição ao seu filho mais velho, Santino, e, como vimos, quando Dom estava fora de ação, era responsabilidade de Sonny assumir e controlar a família. Os capos ou capo-regimes atuam como capitães. Cada capo lidera uma equipe ou regime, embora isso varie para cada família, mas uma equipe pode ter de 10 até 1000 soldados. Cada família normalmente tem de 2 a 6 regimes diferentes, porém, como mencionado, varia de família para família. Os capos são os que gerenciam todas as atividades do dia a dia dentro de seus territórios designados e reportam diretamente ao subchefe, às vezes ao conselheiro. Os capos frequentemente têm acesso direto ao dom e executam as ordens dadas a eles, repassando essas ordens aos soldados. Os capos são o elo principal entre a gestão e os funcionários. Dom Vito Corleone tinha apenas 2 capos, e eles eram 2 de seus amigos mais confiáveis que juntos construíram o império. Ao contrário de algumas outras famílias, tanto Clemenza quanto Tessio podiam acessar diretamente o dom devido aos anos de amizade e não precisavam passar constantemente pelo subchefe. Mas Vito não colocou apenas 2 de seus amigos em uma posição tão vital como um favor. Ele sabia do que eles eram capazes e realmente provaram ser as pessoas certas para o trabalho. Ambos os homens eram ferozes em batalha, mas extremamente leais ao seu dom e seguiam suas ordens sem hesitação. E agora, finalmente, temos os membros de classificação mais baixa dentro da família, os soldados ou homens feitos. Este é o ponto de entrada oficial na família, e, após fazer o juramento de omerta, eles agora são membros oficiais da família. Estes eram os indivíduos que realmente colocavam a mão na massa e realizavam os diversos crimes em que a família estava envolvida. Mas, mesmo sendo os membros de classificação mais baixa da família e enfrentando os maiores riscos diários, ser um homem feito vinha com vários benefícios que os forasteiros não podiam acessar. Há muitos aspectos diferentes e regras envolvidas na manutenção e operação dessa estrutura. No entanto, entraremos em mais detalhes em um vídeo posterior, pois realmente merece um vídeo inteiro para explicar todas as diferentes complexidades envolvidas. A máfia foi estruturada de uma forma que o Dom estava isolado de qualquer das atividades criminosas que sua organização realizava. Por isso, por anos, Dom Vito foi intocável. Ao formular a estrutura, os chefes visavam ser isolados dos crimes e atividades em que estavam envolvidos, de modo que não parecessem ter envolvimento direto ou relação com os indivíduos que cometiam esses crimes. Assim, com os chefes aparentemente intocáveis, eles podiam organizar e gerenciar os assuntos de seus membros sem correr o risco de se envolver diretamente nas atividades criminosas em si. No entanto, à medida que o tempo passava e os métodos de aplicação da lei se modernizavam, eles estavam ficando cada vez mais perto de derrubar as grandes organizações.